Com certeza o Russell Crowe é um dos maiores atores dessa geração, ele já marcou a história do cinema com seu icônico personagem Maximus no filme Gladiador, e é exatamente sobre essa lenda de Hollywood que nós iremos conversar com vocês aqui nesse vídeo, pois aqui vocês vão descobrir qual é a história do Russell Crowe e como ele se tornou uma estrela de Hollywood. Então já que no começo desse vídeo eu vou estar pedindo para vocês se inscreverem no canal, se vocês gostam dos nossos vídeos onde a gente conta a história de atores e de diretores de cinema, vou estar pedindo aqui para você deixar o seu like. Então sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. Bom, o Russell Crowe nasceu em 1964 na Nova Zelândia e ainda criança ele se mudou com a sua família para a Austrália, onde ele viveu até a sua vida adulta. E o Russell Crowe ele começou a trabalhar como ator ainda criança. Em 1972 ele começou a participar de algumas séries de televisão australiana, fazendo pequenas participações. Ele conseguiu participar dessas séries, pois os seus pais eles trabalhavam dentro de estúdios de televisão e a sua avó ela já trabalhava ali no ramo audiovisual. Só que quando o Russell Crowe era criança, ele gostava muito de música. E quando ele chegou ali no início da sua vida adulta, ele chegou a formar uma banda de rock com alguns amigos. Eles fizeram muitas apresentações, chegaram a lançar 3 álbuns, só que no final das contas, a vida do Russell Crowe acabou realmente indo pro lado da atuação, pois ele uniu o seu talento com a música e o seu talento para atuação e começou a participar de algumas peças de teatro que eram musicais. Ele começou a se destacar bastante e foi principalmente por conta de um musical chamado Irmãos de Sangue, que ocorreu em 1989, que ele despertou o interesse de muitos produtores de cinema lá na Austrália para participar de alguns filmes lá no seu país, pois foi em 1990 que o Russell Crowe ele conseguiu participar ali do seu primeiro filme, que foi o filme Juramento de Sangue. Desse filme, a atuação dele já se destacou bastante. O filme também ganhou uma boa repercussão dentro da Austrália, e assim o Russell Crowe começou a se destacar bastante participando de filmes australianos. Com o passar do tempo ele foi fazendo o seu nome dentro da indústria cinematográfica australiana, até que ele lançou um filme chamado Skinheads, a Força Branca. Esse filme de 1992 colocou ali o patamar do Russell Crowe como ator lá em cima, pois a partir desse filme ele começou a ganhar uma projeção internacional. Ele foi indicado a muitos prêmios, ele venceu muitos desses prêmios, e dizem que foi a partir desse filme que a Sharon Stone conheceu ele e pediu para ter o Russell Crowe no seu próximo filme, que seria o filme Rápido e Mortal. Esse filme é uma produção hollywoodiana, foi aí o primeiro filme que o Russell Crowe participou lá em Hollywood. Esse filme foi dirigido pelo Sam Raimi, tinha uma grande produção e tudo mais, porém, esse filme foi um fracasso de bilheteria e um fracasso de crítica. Mas esse filme foi importante para o Russell Crowe porque a partir daí, muitas portas foram abertas para ele começar a participar de mais filmes americanos. Então foi em 1997 que ele participou do filme Los Angeles, Cidade Proibida. Esse filme levou a carreira do Russell Crowe para um patamar ainda lá em cima, pois ali ele começou a despertar o interesse de muitos produtores grandes de Hollywood para ter ele em mais filmes. Foi a partir daí que ele começou a ser conhecido como um excelente ator internacionalmente, e esse filme projetou muito a carreira do Russell Crowe porque ele foi exibido no Festival de Cannes, que é um dos maiores festivais de cinema da história. O filme ele foi indicado a 9 categorias no Oscar, vencendo em 2 dessas categorias. O filme deu um bom resultado nas bilheterias. O Russell Crowe caiu ali nas graças dos cinéfilos e dos críticos, e a atuação do Russell Crowe com certeza é um dos maiores destaques aí do filme Los Angeles, Cidade Proibida. Então, logo depois que ele participou desse filme, em 1999, ele conseguiu já protagonizar o seu primeiro filme americano. Ele protagonizou uma comédia chamada Esquentando o Alasca em 1999, só que esse filme ele não foi muito bem recebido pelos críticos e pelo grande público. Só que isso não seria um problema para o Russell Crowe, porque no mesmo ano ele lançou um excelente filme chamado O Informante. Ele protagonizou esse filme ao lado do Al Pacino, mas com certeza
o maior destaque aí do filme era o Russell Crowe. O filme, de uma forma geral, foi muito elogiado, ganhou muita repercussão, só que a grande estrela e o grande destaque foi o Russell Crowe, porque ele deu a vida por seu personagem nesse filme. Ele ganhou 35 quilos para viver o seu personagem e com isso ele conseguiu a sua primeira indicação ao Oscar na categoria de melhor ator. Ele acabou não vencendo, só que não ia demorar muito para ele conseguir já a sua segunda indicação ao Oscar, pois foi no ano 2000 que ele deu vida ao seu personagem mais icônico, pois foi no ano 2000 que ele protagonizou o filme Gladiador vivendo Maximus. O filme ele foi dirigido pelo Ridley Scott e eu nem vou ficar me alongando muito aqui em falar como esse filme é sensacional, o quanto de sucesso que ele fez e o quanto que esse filme mudou para sempre a carreira aí e a vida do Russell Crowe. Então já vamos adiantar falando que o Russell Crowe ganhou o Oscar vivendo o personagem Maximus no filme Gladiador e já no ano seguinte ele protagonizou um outro grande filme que foi muito importante para ele, que foi o filme Uma Mente Brilhante, lançado em 2001. A gente pode dizer aí com certeza que nesse período o Russell Crowe estava vivendo o seu auge, e esse filme Uma Mente Brilhante, eu lembro muito bem que era um filme que eu tinha assistido algumas vezes na época da escola, só que naquela época eu não gostava muito do filme, só que hoje em dia eu percebo como esse filme é sensacional e tem um plot twist de explodir a cabeça. A atuação do Russell Crowe vivendo ali um físico, um matemático que de fato viveu é sensacional. A interpretação dele repercutiu bastante, só que não o suficiente para garantir a ele a sua segunda estatueta no Oscar. Só que ele participou desse filme junto com um excelente diretor chamado Ron Howard, e a parceria entre esses dois caras foi tão forte que rapidamente eles já lançaram um outro filme junto chamado Um Lutador da Liberdade. Ixi, esqueci o nome do filme, deixa eu ver aqui. O nome do filme é Lutando pela Liberdade. O filme ele foi lançado em 2005 e assim como o filme Uma Mente Brilhante, Lutando pela Liberdade contava uma história real, contou a história de um boxeador que se tornou um campeão mundial em uma época onde os Estados Unidos estava passando por uma grande dificuldade financeira. Inclusive esse cara aí, esse boxeador, se tornou um herói nacional, digamos assim, e o filme gerou muita repercussão. Só que o Russell Crowe, ele é um ator muito conhecido por ter uma parceria com outro grande diretor, que é o Ridley Scott. Quando eles lançaram o filme Gladiador, só em 2006 que eles voltaram a trabalhar junto, lançando aí uma sequência de filmes juntos. E dá pra destacar aqui alguns filmes que eles trabalharam juntos, que são o Gangster Americano, o filme Robin Hood e o filme Corpo de Mentira. A parceria entre esses dois terminou por ali, mas o Russell Crowe continuou a lançar os seus filmes, como por exemplo em 2007 ele lançou um filme de faroeste chamado Os Indomáveis, ou é Os Intocáveis, se eu não me engano é Os Indomáveis. Vai estar aparecendo aqui o cartaz do filme com o nome certinho pra vocês, mas eu só queria destacar esse filme porque é uma das melhores... É um dos melhores faroestes que eu já assisti em toda a minha vida, cara. Esse filme é sensacional. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando sobre ele aqui no canal. Então dá uma procuradinha aí depois, porque esse filme com certeza vale muito a pena. Depois disso, quando a gente vai entrando ali no começo dos anos de 2010, o Russell Crowe ele começou a tomar uma decisão ali para sua carreira que é influenciada até os dias de hoje. Pois no começo dos anos 2000, o Russell Crowe ele participava e priorizava em participar de alguns filmes mais autorais, como por exemplo ele fez em 2012, participou ali dos filmes Os Miseráveis, que é um filme aí que gerou bastante repercussão, deu um excelente resultado de bilheterias e tudo mais. Só que o Russell Crowe ele começou a participar de muitos blockbusters, como por exemplo os filmes Noé e o filme O Homem de Aço. E você vê que isso é repercutido até os dias de hoje, pois muitas vezes você vê ele participando de uns blockbusters que tem uma qualidade bem questionável. Só que ainda lá no começo dos anos 2000, no começo dos anos de 2010, o Russell Crowe ele começou a explorar outras funções no cinema, como por exemplo, ele dirigiu o seu primeiro filme, que é o filme Promessa de Guerra. Esse filme ele foi lançado ali por volta de 2014 e esse filme teve ali até uma boa repercussão e tudo mais. Só que depois disso, o Russell Crowe a gente pode dizer que a carreira dele é cheia de altos e baixos. Ao mesmo tempo que ele participa de filmes muito elogiados, como por exemplo a comédia Dois Caras Legais, que foi lançado em 2016, ele também participa de filmes que são
massacrados pela crítica e tem um péssimo resultado de bilheteria, como o filme A Múmia de 2017. E se a gente for falar de boas atuações do Russell Crowe nos últimos anos, a gente precisa falar da série A Voz Mais Forte. Essa série teve apenas uma temporada, que foi lançada em 2019, e a atuação do Russell Crowe foi o grande destaque dessa série. Você vê até que fisicamente ele mudou bastante para viver ali o seu personagem. A sua interpretação ela foi muito elogiada, levando ele a ser indicado a muitas premiações e vencer algumas premiações, como por exemplo o Globo de Ouro. E nos últimos anos o Russell Crowe ele ficou aí bem conhecido por participar de alguns filmes, como por exemplo Thor, Amor e Trovão, que foi lançado em 2022, e esse filme faz parte aí do universo cinematográfico da Marvel, e eu quis destacar ele aqui porque provavelmente o personagem do Russell Crowe vai aparecer aí em outros filmes da Marvel e futuramente pode até ganhar muito destaque. E o último filme que ele lançou que gerou ali bastante repercussão foi o filme O Exorcista do Papa, que foi lançado nesse ano de 2023. Bom, pessoal, essa é a história do Russell Crowe que eu queria contar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, vou estar pedindo aqui para vocês de novo, se inscreve aí no canal, porque a gente tá lançando aí vídeo toda semana, fazendo vídeos de análises, de indicações, contando a história de muitos atores e diretores. Vou estar pedindo aqui para você deixar o seu like também, e deixa aqui nos comentários qual é o próximo ator ou atriz que vocês querem que eu venha até aqui e conte a história deles para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima semana com o Diário do Cinema.